Oferecimento Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante, agora com abrangência regional. 8h43, o Exército anuncia mais uma operação na fronteira, Operação Ágata. Vocês já sabem que a Operação Ágata ela é uma fusão de manobras militares com ações no campo social. Agora, o detalhe de operações na fronteira, me chama a atenção que o CIS-Fronteira, que é esse sistema de monitoramento da fronteira, ele deveria subir, né? Ele deveria ser do Mato Grosso para a Amazônia, passando ali pelas fronteiras da Bolívia, da Venezuela, da Colômbia, do Peru. Não, eles pegaram o projeto piloto e desceram. Vieram aqui para a fronteira do Paraguai e da Argentina. Nada, absolutamente nada contra. Mas é a forma que a gente entende a necessidade de presença da soberania nacional através das suas forças armadas na fronteira. E quando você fala de fronteira, na visão de governo, você só fala de segurança, estratégia geográfica, soberania. E nós vamos falar de fronteira de uma outra maneira, sob a ótica do iguaçuense, que é a maior fronteira populada do Brasil. Dos 16 mil quilômetros de fronteira, a mais importante é a nossa. E aqui quais são os nossos pontos de interesse? É óbvio que as operações voltadas para a segurança, a demonstração da nossa soberania, né, do marcar a divisa, tem que acontecer. Mas e o restante? Aí nós temos aqui a irmanação. Nós nos unimos a Hernandárias, nos unimos a Cidade Leste, nos unimos a Porto Iguaçu, chamamos os conselhos de desenvolvimento, vamos para uma reunião do Mercosul, porque a gente tem que demonstrar que os governos centrais têm interesses divergentes, às vezes muito divergentes em relação ao nosso, porque a nossa visão não é a de divisão, a nossa relação aqui não é a de limites fronteiriços, é de integração, de unidade, é de derrubar o sentido da fronteira como limitação geográfica. Então, às vezes, a nossa vontade em relação à fronteira é diferente do que querem os nossos governantes em Brasília, Buenos Aires e Assunção. São importantes, necessárias, não se questiona o papel destas manobras, até para se falar em soberania, mas nós precisamos de outras ações também aqui na fronteira. São 8h45 em Foz. Nós vamos falar agora sobre um evento que acontece amanhã, que é jornalismo e conteúdo na era digital. Hoje tudo está na internet, né? Rapidamente, os fatos positivos e negativos, as verdades e as mentiras, né? As versões que sobrepõem os fatos, está tudo na internet hoje. Agora, como é que você lida com essa ferramenta? Por mais que a gente considere que já atingiu o ponto necessário para lidar com ela, todos os dias novidades estão surgindo. Aí você vai discutir aqui, eu estou recebendo no estúdio o jornalista Ronildo Pimentel, estou recebendo o Eduardo Carmona, que é da GP Sistemas, Gestão de Gabinetes Políticos, né? E também estou recebendo o Cleverson Lima, que é publicitário. Bom dia, sejam bem-vindos ao programa. Fala um pouquinho do evento, né? Para quem que esse evento se destina primeiramente? Quem que vai falar? Tem três aqui na minha frente, né? Vou escolher um. Bom dia, Ronildo. Bom dia, Ayrton. Bom dia, ouvintes da cultura. Esse é um evento que nós vamos abordar a questão do jornalismo online, né? As últimas tendências, as novas tendências, quer dizer, as novas é modo de dizer, né? Porque todo dia tem uma nova tendência. Todo dia tem coisa nova. Como você falou. E vamos fazer 2 oficinas, né, de redes sociais também, específica com as ferramentas disponíveis até hoje, né? Porque amanhã já tem novas também, né? E é um evento direcionado para pessoas que trabalham mais especificamente com comunicação, né? Jornalistas, publicitários, relações públicas, estudantes de jornalismo, né? Vamos ter também uma boa participação, né? Pessoal que está fazendo jornalismo e publicidade. E vamos passar o dia todo discutindo essas questões, né? De experiências do Paraná em jornalismo online, as tendências, enfim. Acho que o Cleverson, o Carmona também podem dar um recado aí. Tá, Quem que fala agora? Cleverson, né? Na tua área especificamente, a sua área é a área da publicidade, né? Sim. Tem essa diferença, jornalismo, publicidade, nesse seminário, ou ele é um seminário objetivo? Sim, na verdade o jornalismo e a publicidade e a comunicação como um todo estão cada vez mais integradas, né? A gente vai focar no evento na questão do conteúdo, né? Porque
sem um bom conteúdo, seja ele conteúdo jornalístico ou seja um conteúdo de propaganda, as pessoas não se interessam, né? Então, a ideia é focar em como você produz bom conteúdo, né? Mostrar algumas experiências bacanas feitas aqui em Foz, em outras cidades do Paraná, e também como potencializar, né? Como que os comunicadores podem potencializar, quais ferramentas eles utilizam para ampliar, né, as mensagens aí que são produzidas por nossos profissionais da comunicação, né? Ô, Eduardo, já foi falado aqui quais são os atores principais, né, que o seminário foca, né? Como é que a pessoa tem que fazer para participar? Qual é a duração desse seminário? Como é, hein, Ronildo? Como é que a pessoa precisa fazer para participar? Qual é a duração do seminário? E o que especificamente a pessoa vai levar na bagagem depois da participação nesse evento? A participação, nós estamos fazendo um seminário aí, conseguimos bons parceiros, né? E estamos fazendo de graça, né? A inscrição é gratuita, né? De graça? A inscrição é gratuita, né? Oh. Enfim. E tem espaço para todo mundo que se interessar lá, então deve ter limitação, né? A gente tem uma limitação, assim, mas até 100, 150 pessoas, eu acho que tem condições, né, de acomodar no ambiente lá no Hotel Bela Itália. Vai começar às 9 horas, né, vai passar o dia todo. E o que a pessoa vai levar de lá, e isso mais ou menos que o Cleverson falou, né, como produzir um conteúdo, mas não só como produzir um conteúdo bom, né. Se você tem um conteúdo que não é bom, não adianta, né? Mas além de produzir esse conteúdo bom, você tem que saber como potencializar ele, né? Quem vai dar essa referência? Quem traz? Quais são as pessoas que participam? Tem palestrantes? Quem que dá os cursos? São mesas de debate? Como é que funciona o evento? O evento ele vai ser dividido em duas etapas, né? Pela manhã serão 2 seminários, né? 2 mesas de debates, né? Vamos ter o professor da UDC, vamos ter o editor da Massa News, né, lá de Curitiba, que está vindo. O Jefferson Popil? Não chegou aqui ainda, né, mas está para chegar. E pela manhã nós vamos fazer esse debate, né, as novas tendências. Tem o Alexandre Palmar, lá da H2 Foz também, que faz um tempo já que milita nessa área, né. E nós vamos trazer também o pessoal de Curitiba, tem o João, né, Frigeres, né, que ele tem um case muito bacana em Curitiba, né, do Plantão 90, né. Ele também é do Massa News, né. E ele vai apresentar esse case, né, que ele faz em Curitiba. O João, ele trabalha muito com a questão do jornalismo colaborativo, né. Ele tem o Plantão 90 lá nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, e tem mais de 200 mil pessoas que seguem ele lá diariamente e enviam para ele fotos e vídeos do que acontece na cidade, na área de segurança. Eu acho que hoje, né, eu até conversava esse tempo atrás, eu dizia o seguinte: houve uma época que o editor dos principais jornais, das principais emissoras de rádio, primeiro dos jornais, depois das emissoras de rádio e finalmente das emissoras de televisão, eles definiam a pauta brasileira, né? Eles faziam uma reunião de pauta pela manhã, e aí eles definiam, esse assunto, são os assuntos de destaque. Eu sou mais antigo aqui do que vocês, eu acho. Nós fazíamos Gillette Press na época do rádio. A gente passava na banca, comprava o jornal, recortava e fazia o Gillette Press. E fazia a escuta. E o Ronildo digitava. E fazia a escuta de outras emissoras de rádio, estou dizendo no rádio, né? E fazia a escuta de outras emissoras de rádio através das ondas curtas para você gravar a notícia deles. Então a gente era uma escala de atraso na informação. Mas era assim que funcionava. Hoje não. Hoje o que acontece? Hoje eles sentam lá, mas daqui a pouco alguém filmou uma situação numa aldeia indígena no interior da Amazônia e colocou no WhatsApp. Ou no YouTube. Deu 1 milhão de visualizações, 3 milhões de visualizações. O pauteiro fala, vai atrás desse caso. O repórter pega um avião, vai lá. Então hoje nós somos pautados pelas mídias. Não é isso que está acontecendo hoje? Eu tenho um exemplo bem claro, né? Recentemente o Datena, né, o apresentador do telejornal, ele não usava, né? Mas agora ele está usando, ele fica o tempo todo com o celular na mão no WhatsApp. Mas todos fazem isso. E recebem pautas a todo instante. Né? Vídeos. Eu vejo, hoje a TV é feita, eu vejo horários nobres da TV que são resumidos a 40, 50 minutos de conteúdo de internet. E não tem como a pessoa fugir disso. Alguém começou, foi dando certo, e como nada se cria, tudo se copia, né? Que é a frase daquele filósofo inesquecível. De quem que é essa frase? Não, o Chacrinha, que nos comunica se trumbica, né? Bom, eu não lembro quem criou. Quem não cria, copia. Hoje virou isso daí.
E tem cada vez mais, né, Carmona? A gente está percebendo que as mídias estão mandando. Você até comentou a parte o início aí da imprensa, Pestap. Bom dia a todos da Rádio Cultura. Meu nome é Eduardo Carmona. Eu tenho uma empresa chamada Gestor Político. Hoje nós estamos gerenciando cerca de 150 gabinetes, deputados federais, estaduais e vereadores em 14 estados no Brasil. E, em paralelo, eu presto assessoria de comunicação. Eu sou, vamos dizer, um assessor aí, digital aí de alguns deputados. Então, vim trazer a experiência desse trabalho casado com um jornalista, porque a gente não produz conteúdo. Quem realmente produz conteúdo é o parlamentar e o jornalista que produzem o fato, e isso se converte nas principais plataformas de mídias sociais que existem aí no mercado. Então, como você estava falando, o acesso é gigantesco e a gente tem que saber como criar esse conteúdo. A gente sempre tem uma reunião de pauta na semana com um jornalista a gente chama de agenda positiva, quais os assuntos, quais os projetos, o que vai ser de interesse da população, o que vai ser de interesse do eleitor, e transformar esse conteúdo na linguagem aí de sites, Twitter, YouTube, SoundCloud, Instagram, WhatsApp, todas e muitas outras plataformas que existem aí no mercado aí. Então, vai ser legal, então, já está abrindo aí outras possibilidades, né? Eu já estou percebendo assessores de políticos interessados também, né? Além dos jornalistas, dos estudantes de publicidade, jornalistas da área de comunicação, né, Ney? Na verdade, essa é a primeira oficina que nós estamos promovendo, né? E é aquela história, né? Se faz um piloto, né? Se der um bom resultado, né? E acreditamos que sim, né? Existe a possibilidade de fazermos outras com outros temas, trazer outras pessoas, né, debater outras tendências. Legal. Ainda mais de graça, né? Legal mesmo, é uma boa iniciativa. Eu acho que até vocês poderiam, eu não vou fazer essa pauta aqui, porque a pauta não é minha, né? Seria até um assunto interessante para o contraponto, a gente discutir. O contraponto vai ao ar aqui, eles não são de Foz, né? 11 horas. Um programa que vai ao ar 11 horas, onde a gente debate assuntos que tem relação com o coletivo, né? Com o coletivo, não unicamente com a comunidade, com o coletivo. E é um tema interessante esse. A interferência. Hoje, eu vejo a mídia social e a necessidade de você, mais do que nunca, usar as 3 peneiras na mídia social, né? Tem gente que compartilha tudo que aparece, tem gente que acredita em tudo que lê, né? Tem gente que escreve tudo que pensa e esquece que existem limitações, até mesmo nesse mundo virtual, né? Acho que é um debate interessante esse. Porque a partir do momento que você publica alguma coisa no Facebook, no Twitter, ou mesmo no WhatsApp, né? Você perde o controle, né? Perdeu completamente. E não vai dizer, eu estava nervoso, estava... E é interessante até o Carmona que lida com essas questões relacionadas a candidatos, a políticos, né? Existe essa relação também, né? Porque o candidato ele é alvo. Até que ponto você tem todo o direito de atacar? Questionar você tem todo, sim, mas de atacar, né, essas pessoas. Qual é o poder? E outra, como você falou, caiu na rede, meu amigo. Perde o controle. Perdeu o controle. Então tem que pensar muito antes de colocar. Antigamente, né, alguns 20 anos atrás, né, por aí, a gente publicava no jornal, o jornal saía e tal, aí que você perdia o controle. O jornal era o mais perigoso. Né? Hoje em dia é coisa automática, né? Porque o cara guardava. Rádio e televisão era complicado, né? Você tem que manter aquele arquivo em fita cassete, numa fita rolo, né? Isso era complicado. O jornal não, amarelava o papel, mas o cara tinha o jornal. E eu lembro o documento, né? Que as campanhas eram movidas por imagens de jornais. Hoje não, o cara pega o YouTube, tem a gravação, tem a besteira, quando você menos espera, tem alguém gravando. Olha o Sérgio Machado da Transpetro aí agora, né? Nossa. E é interessante essa questão das redes sociais na metralhadora política. ponto 100. Não, essa será o Odebrecht. A metralhadora ponto 100. Isso daí é uma ponto 50, mas já dá para derrubar alguns aviões da política aí, pode escrever. Você estava falando? Que esse ano tem eleições e não há dúvidas que as redes sociais vão ter um papel fundamental. E sem uma regulamentação muito clara, né? Pois as pessoas precisam ter a noção que não é um território livre, né? Então,
tem que tomar cuidado, principalmente em política que é muito ataque, né, essas questões. E vai ter um papel fundamental porque, como todo mundo sabe, diminuiu os recursos de campanha, né, pelo menos oficialmente. E a campanha também diminuiu, né, metade do tempo. Então, os candidatos que souberem utilizar as redes sociais de uma maneira eficiente, certamente terão aí uma... Eu ainda acho que o maior fiscal nessa eleição, porque com essa sem PJ, só sem pessoa jurídica, eu acho que foi uma besteira isso. Foi uma besteira. O Brasil tem que aprender a fazer política usando regularmente e compreendendo as empresas e compreendendo o papel dos lobbies, como se faz nos Estados Unidos. Entendeu? Como diz o Delcídio, desculpa, como diz o Delcídio Amaral, né? Vai ser uma festa do Caixa 2. Mas vai ser mesmo, se você for analisar. Agora, quem é que vai fazer vai ajudar nessa? É a rede social. O cara está com o celular, ele vê um monte de gente numa esquina, ele fotografa e publica. E aí, hoje não tem mais o voluntário. E o que eu gostei mais foi o seguinte, todo mundo fazia uma prestação de contas fictícia, né? É igual antes da lei de responsabilidade fiscal, o orçamento era uma peça de ficção. Depois, quando a responsabilidade começou a pegar, que o negócio grudou no chinelo do cidadão, aí eles começaram a fazer um mais técnico. Mas antes era uma peça de ficção. Eles sonhavam em construir viaduto ligando um país a outro. A questão eleitoral era a mesma. Os caras iam prestar conta, prestavam conta, gastei 30 mil, 50 mil. Que é isso? Foi assim? Quem é que gastou mais para vereador em Foz? Por incrível que pareça, foi 68 mil reais. O candidato eleito que mais gastou em Foz para candidato a vereador. Esse ano na eleição, tomou como base, o limite foi esse, o cara vai poder gastar 80 conto. Quem gastou mais para prefeito? Foi o Reni Pereira, gastou 1,5 milhão na campanha dele. Vai chegar agora atualizando o valor, 1.700.000 reais. Não, 1.900.000 ele declarou, você traz 1,5 milhão que é 70%, você sobe 1.700.000. É o que vai poder gastar. E aí o que vai acontecer, meu amigo? É muita gente trabalhando, é denúncia em cima de denúncia, é excesso de papel, é reunião, e é muito rápido. Uma coisa que tem que tomar cuidado com redes sociais, principalmente Facebook, que é a grande vitrine hoje, todo mundo mal acordou, já está zapeando o seu Facebook. Primeiro, o cara senta no vaso olhando o Facebook. É verdade? É verdade, é verdade. É verdade, o cara senta... Ninguém acorda... Antes você tinha outros fumavam, outros liam um jornal, outros pegavam uma revista do lado, agora o cara vai pro banheiro e leva o celular, cara. Sim. É brincadeira um negócio desse. Então, uma coisa que a gente que trabalha com tecnologia... O eleitor tem que tomar muito cuidado, é a questão dos robôs inteligentes, a inteligência artificial por trás do Facebook. Se você é de direita e curte, compartilha e só gosta do conteúdo de direita, aquilo que você curte, o Facebook começa a te entregar num potencial cada vez maior. Então, a tua opinião acaba sendo o que prevalece. E quem é de esquerda, estou fazendo uma analogia, e quem é de esquerda, eu sou a favor da Dilma, do Lula, o Facebook só vai entregar conteúdos referente a isso. Então, quanto mais você curte o que você gosta, o Facebook, com a inteligência artificial que tem nos robôs, manda para você. Então, você tem quase que subliminar essa ação. Isso, né? Você tem uma opinião... Vai consolidando a sua opinião naquela... Exatamente, então você acha que é a tua opinião que é o certo, e você não consegue enxergar o outro lado e... Radicaliza. Isso, você não tem uma visão holística realmente do que está acontecendo. Ortodoxo e danoso. Tudo isso você que está ouvindo vai poder discutir e debater durante esse evento que acontece amanhã em Foz do Iguaçu. O evento é Jortalks, mas você precisa fazer a sua inscrição, ela é de graça. Então você vai lá, CK, é isso? Eventic. Nossa Senhora. Coloca na nossa página aí na internet, por favor, o endereço para que as pessoas possam buscar informações e aí fica mais fácil para você, tá? eventic.com.br/Jortalksfoz. Te contar uma coisa, hein? Ou vai no Google. O cara quer aprender a escrever isso aqui sem olhar. Já pode receber o certificado. Vai ter certificação ou não? Vai ter certificação? Vai receber. Vale para a faculdade, será a certificação? Com certeza. Os alunos aí que são grandes interessados em horas complementares. Temos uma parceria com a UDC, né? Que é a Faculdade de Jornalismo. E vale para contagem de horas e tudo mais, é a certificação. Tá? Obrigado pela presença de vocês aqui. Sucesso no evento. Tá? Obrigado a você, Ayrton, Rádio Cultura, por abrir espaço para a gente. Um abraço. 9h02.
Jornalismo e prestação de serviços na cultura. A Rádio da Informação. Oferecimento